Olá a todos, nesse vídeo eu gostaria de comentar e contra-argumentar alguns pontos colocados pelo professor Afonso do canal Ciência de Verdade no vídeo 124, Nikola Tesla e a relatividade de Albert Einstein. Nesse vídeo o professor Afonso ele faz uma crítica à relatividade de Albert Einstein, dizendo que ela não tem nenhuma sustentação na realidade, que não tem nada que a corrobore de fato. Ele fala que o experimento de Michelson-Morley, que foi uma das inspirações para o Einstein, foi um experimento originalmente que buscava medir a velocidade da Terra enquanto ela se move no espaço, e o resultado dele foi que nada foi detectado. E o professor Afonso diz, bem, ao invés do Einstein inventar a relatividade para salvar esse movimento da Terra no espaço, quer dizer, o modelo heliocêntrico, era mais fácil ele dizer que a Terra não se move no espaço. E ele cita ainda então o Tesla nessa história, que foi um crítico muito ferrenho da relatividade. Ele, em uma entrevista com o próprio professor Afonso Dias, afirma que a relatividade é apenas um mendigo muito bem vestido, portanto apenas uma ilusão. E enquanto que o Einstein afirmava que o Tesla era um grande gênio, e ele era de fato, sem dúvida nenhuma, o Einstein afirma que o Tesla era provavelmente o cara mais inteligente da sua época. E a minha argumentação vai ser dividida em 3 pontos. Eu montei aqui um mapa mental para guiar a gente durante essa argumentação. Primeiro, relatividade, suas inspirações e principalmente os testes que a corroboram. Segundo, um comentário sobre as críticas do Tesla. E por fim, uma conclusão sobre esse embate entre Einstein e Tesla. Começando então com as inspirações e testes. De fato, se a relatividade tivesse em mãos apenas o Michelson-Morley, ela teria problemas. Mas já de início o Einstein ele tem um outro ingrediente importante para ele formular a relatividade, que é o eletromagnetismo. O eletromagnetismo, como o nome sugere, ele está na interseção entre fenômenos elétricos, como eu pegar a tampa de uma caneta, esfregar no cabelo e ver papel sendo atraído, e fenômenos magnéticos, como por exemplo dois ímãs que se atraem ou se repelem. Os fenômenos elétricos são regidos pelos chamados campos elétricos. Os fenômenos magnéticos são regidos pelos chamados campos magnéticos. E o eletromagnetismo funciona como uma certa dança entre campos elétricos e campos magnéticos, nos quais um campo elétrico, quando ele muda no tempo, ele gera campo elétrico. Um campo elétrico, quando muda no tempo, gera um campo magnético. Um campo magnético, quando muda no tempo, ele gera um campo elétrico. E o eletromagnetismo é uma dança nos quais campos elétricos e magnéticos vão um gerando o outro, se propagando assim no espaço e criam as chamadas ondas eletromagnéticas, como ondas de rádio, micro-ondas, a luz visível, raio-x, entre outras. Bem, então o eletromagnetismo, além dessa dança entre campos elétricos e campos magnéticos, eles têm outras formas de criação de campo elétrico e campo magnético que estão relacionadas às cargas elétricas, como prótons e elétrons. A presença de uma carga elétrica gera campo elétrico. Por outro lado, o campo magnético ele pode ser gerado por uma carga elétrica quando ela se move. Então, o movimento de carga elétrica gera campo magnético. Imagina agora a situação um pouco lúdica e ridícula de que você pegue uma carga elétrica e a leve para passear no seu carro. Pode ser uma bolinha carregada, ou, se você quiser deixar a situação ainda mais ridícula, você pega um elétron e leva para passear no carro. Bem, uma pessoa que estiver observando você aqui na Terra parada e vendo você viajando com o carro, ela vai ver esse elétron, essa carga elétrica, essa bolinha carregada, em movimento. E vendo essa bolinha carregada em movimento, ela vai, portanto, ver campo magnético, porque carga em movimento gera campo magnético. Por outro lado, você que está dentro do carro vê a bolinha parada, a bolinha carregada parada. No referencial do carro, essa carga não está em movimento e, portanto, ela não gera campo magnético. O que a gente está vendo nisso é que campo magnético pode surgir ou não simplesmente por você mudar o referencial do movimento, o que é uma estranheza muito grande, certo? Isso é uma sugestão um tanto grande para a gente de que campo elétrico e campo magnético são, na verdade, duas faces de um mesmo fenômeno, que apenas se apresentam em duas formas diferentes, de acordo com o referencial que você observa. A parte importante disso aqui é que a gente não consegue fazer essa fusão entre os dois e uma descrição correta do eletromagnetismo utilizando a mecânica clássica. A mecânica clássica falha e a gente precisa acrescentar algo mais, que vai ser a relatividade, para conseguir solucionar esse problema do eletromagnetismo. E de fato, se você pegar o artigo original do Einstein sobre relatividade, ele começa exatamente discutindo o eletromagnetismo. Então existe uma outra motivação bastante forte para a relatividade, além do experimento de Michelson-Morley. Assim, claro, não negando que o experimento de Michelson-Morley foi sim uma das inspirações para o Einstein. O próprio Einstein disse isso lá em uma palestra na Universidade de Kyoto em 1922. Mas não é a única.
Ainda assim você poderia dizer, bem, mas essa história do eletromagnetismo é uma dedução teórica. E ainda assim o Michelson-Morley é um experimento muito fraco para provar a relatividade. Eu digo sim, e seria verdade que a relatividade é muito fraca, não fosse o fato de que ao longo desses 100 anos de relatividade, note que a gente está falando isso em 2019, não lá no começo do século XX, depois de mais de 100 anos de relatividade, nós temos centenas de experimentos que corroboram a relatividade. Eu vou citar apenas alguns testes que corroboram a relatividade, alguns dos primeiros testes que foram feitos, são 4. O primeiro eu já citei o Michelson-Morley. Nós temos indo mais ou menos na mesma linha do Michelson-Morley, o Kennedy-Thorndike. Esses dois experimentos dependem sim de movimentação da Terra. Então, nesses dois experimentos poderia ser usado o argumento para negar a relatividade de que simplesmente a Terra está parada. Parte importante aqui, lembre que como na relatividade aparece essa estranheza de que a velocidade da luz independe do observador, ou seja, a relatividade prevê que um observador que esteja em movimento ou parado, qualquer um, vai ver a luz andando com exatamente a mesma velocidade, certo? Então, mesmo se eu estiver andando a favor da luz, ou seja, na direção da luz, ainda assim eu vejo a luz se movendo com a mesma velocidade que uma pessoa que está parada vendo o mesmo raio de luz, vendo a mesma luz se propagando, certo? Que é uma estranheza muito grande. Isso é explicado matematicamente pelas chamadas transformações de Lorentz, que traduzem matematicamente os fenômenos de contração do espaço e dilatação do tempo. Esses dois primeiros experimentos, Michelson-Morley e Kennedy-Thorndike, eles se referem à contração do espaço. Os dois experimentos seguintes que eu vou citar aqui, que são o Ives-Stillwell e o Russell-Hall, eles se referem à dilatação do tempo. E mais importante que isso, esses dois outros experimentos são independentes do movimento da Terra, porque a gente observa o movimento de outras partículas. Então, no caso do Ives-Stillwell, experimento de 1938, ele foi uma observação de diferença no efeito Doppler clássico e relativístico. Para lembrar, colocar o contexto. Lembre que o efeito Doppler ele é aquele efeito que você observa quando um carro passa por você e você ouve uma mudança no som. Quando o carro está se aproximando de você, você ouve um som mais agudo, de tom mais alto. Quando o carro está se afastando de você, você acaba ouvindo um som de tom mais grave, um som mais baixo, certo? E aí então essa mudança no tom do som, essa mudança no tom que você percebe, né, mais agudo ou mais baixo, é o que a gente chama de efeito Doppler. O ponto aqui é como eu citei um carro andando, você já percebe que o efeito Doppler existe, mesmo sem relatividade, certo? A parte importante disso, e eu vou entrar aqui um pouco mais de detalhe técnico, é que sempre que você pega uma onda, essa onda ela é feita pela sua fonte, né? Ela é gerada por uma certa fonte, e essa fonte a gera com uma certa frequência, um certo comprimento de onda. Eu vou usar aqui comprimento de onda porque é o que interessa para esse experimento. Essa fonte gera com um certo comprimento de onda. O efeito Doppler é observado, ele pode ser traduzido fisicamente pelo fato seguinte: quando a fonte está se aproximando do observador, o comprimento de onda observado por ele é menor do que o comprimento de onda original dessa fonte. Por outro lado, quando a fonte está se afastando do observador, o comprimento de onda observado por ele é maior do que o comprimento de onda original dessa fonte. Então observe que, nesse caso, comparando o comprimento de onda original que a fonte gera, a fonte se aproximando e a fonte se afastando, nós temos dois saltos de comprimento de onda, do original para um comprimento de onda menor e do original para o comprimento de onda maior. A parte importante disso é que, no caso da luz, se a gente observa a luz, a mecânica clássica ela prevê que esses dois saltos, do original para o menor, do original para o maior, têm exatamente o mesmo tamanho. Por outro lado, no caso de fenômenos relativísticos, porque a luz ela teria a mesma velocidade independente do observador, esses saltos têm tamanhos diferentes. De fato, o salto para comprimento de onda menor é pequeno com relação ao salto para comprimento de onda maior, que é um salto grande. Então, quando a fonte está se aproximando do observador, eu tenho um salto pequeno. Quando a fonte está se afastando do observador, eu tenho um salto grande. O experimento de Ives-Stillwell ele consistia então aqui em um acelerador de partículas. Esse acelerador jogava as partículas para um tubo e essas partículas a todo momento estavam emitindo luz, então elas funcionavam como uma fonte de luz. Conforme essas partículas estavam vindo aqui, se aproximando de um receptor que estava do lado de cá, se aproximando desse receptor, significa que o comprimento de onda era menor. A gente está no caso do salto para comprimento de onda menor. Por outro lado, depois elas batiam aqui, eram refletidas e voltavam para trás. E aí, quando elas estavam voltando para trás,
nós tínhamos o caso oposto, elas estavam se afastando do nosso observador, do nosso receptor aqui, e portanto com comprimento de onda maior, certo? E aí o experimento de Ives-Stillwell consistia então em verificar o tamanho desses dois saltos. Se não houvesse efeito relativístico, esses dois saltos teriam que ter exatamente o mesmo tamanho. Por outro lado, se houvesse efeito relativístico, portanto, se a luz se movesse com a mesma velocidade independente do observador, esses dois saltos teriam tamanhos diferentes, com esse salto aqui sendo maior, esse salto para comprimento de onda maior sendo um salto maior. E de fato, esse experimento obteve essa diferença de saltos, que é uma prova de dilatação do tempo, uma prova da constância da velocidade da luz, independente do movimento da Terra. Esse experimento foi refeito em 1941, com um aparato experimental, digamos, mais poderoso, de modo que eles conseguiam acelerar ainda mais essas partículas. E acelerando mais essas partículas, eles tinham uma fonte com velocidade maior, e o que a relatividade prevê é que a diferença entre esses saltos aqui, né, de comprimento de onda, seria ainda maior. E de fato, eles observaram uma diferença no tamanho desses saltos ainda maior, certo? Então, o Ives-Stillwell é uma prova da constância da velocidade da luz, independente do movimento da Terra, ao contrário do Michelson-Morley. E aqui a argumentação do professor Afonso cai por terra. Nós temos outras provas. O Rosse Hall, de 1940, ele mede o tempo de vida médio de muons. Muons são partículas muito pequenas e a parte importante aqui é que elas são partículas instáveis. Elas rapidamente decaem e se transformam em outro objeto. Aqui a história seria mais ou menos o que acontece em um átomo radioativo, né? Em um núcleo radioativo. Você tem um material radioativo, esse material ele vai com o tempo naturalmente, por ser instável, se transformando em outra coisa, ele vai decaindo, e nesse decaimento ele libera radiação, por isso que ele é dito radioativo, que ele libera radiação, rádio de radiação, e ativo, porque está sempre liberando naturalmente. Os muons também, eles decaem naturalmente, eles se transformam em outra coisa, e a gente consegue fazer medidas no laboratório que o tempo para eles decaírem, que é o chamado tempo de meia-vida, é muito rápido. Esse tempo deveria ser tão rápido que um muon que sai lá da alta atmosfera e atravessa tudo isso e chega até aqui a nossa superfície da Terra, não deveria conseguir fazer todo esse trajeto. Ele deveria decair antes e nada seria percebido, não deveria chegar nenhum muon aqui na superfície da Terra. Fato importante é que o experimento de Rosse Hall detectou esses muons, não só 1 ou 2 muons, mas milhares de muons chegando a todo segundo aqui na superfície da Terra. Isso é consequência do efeito de dilatação do tempo, que eu havia comentado, que é o fato de que, se por um lado não daria tempo do muon percorrer todo esse trajeto, atravessar toda a atmosfera e chegar na superfície, mas o fenômeno de dilatação do tempo afirma para a gente que o tempo que a gente observa para o muon fazer um movimento, porque ele está em movimento, é maior, por isso dilatação do tempo, é maior do que o tempo que, de fato, o muon percebe para ele. Então, existe uma diferença no tempo percebido entre o cara que está, para ele está parado, o muon está parado no referencial dele, e para a gente que vê o muon em movimento. A gente vê passando mais tempo, portanto, o muon percebe, para ele passa menos tempo, e passando menos tempo ele vai decair menos, portanto, a gente consegue detectar ele aqui na superfície da Terra. Enfim, isso era apenas para citar 2 exemplos de experimentos que comprovam dilatação do tempo, 2 exemplos de experimentos que falam sobre constância de velocidade da luz, mais importante que isso, independente do movimento da Terra, que era o argumento que o professor Afonso usou, né, para falar sobre o Michelson-Morley. Como eu disse, existem centenas de experimentos ao longo desses mais de 100 anos de relatividade. Eu citei aqui apenas 4 para o vídeo não ficar ridiculamente longo. E agora nós vamos para as críticas do Nikola Tesla, que, como ele dizia, ele não gostava da relatividade. Uma parte importante desse não gostava da relatividade é que o Nikola Tesla não gostava da relatividade no seu total. Ele não aceitava nem mesmo a possibilidade filosófica da mecânica relativística. A relatividade ela afirma, entre outras coisas, uma possibilidade de a massa mudar de acordo com a velocidade do corpo. E o Tesla dizia que isso é algo absolutamente impossível, não tem como massa mudar, a massa é uma coisa que não pode mudar. Então ele tinha já um problema filosófico, independente de qualquer tipo de conta ou experimento. Primeiro questionamento que eu vou colocar aqui antes da gente ir propriamente para as críticas do Tesla é: gênios são infalíveis? Nós sabemos que não, certo? Por mais genial que o cara seja, a gente tem que lembrar, ele é humano, e como qualquer humano ele erra. Eu peguei aqui alguns exemplos, não só do Tesla, mas do Einstein também, começando do Einstein, 2 exemplos. Um deles, uma das consequências da própria teoria da relatividade, aqui no caso relatividade geral, não é a relatividade restrita, que é a que eu estou comentando nesse vídeo,
mas como consequência da relatividade, nós temos uma possibilidade de expansão do universo como um todo, não só o planeta, não só o sistema solar, não só a galáxia, mas o universo como um todo está se expandindo, está aumentando. E o Einstein passou décadas sem aceitar essa ideia, mesmo que ela seja consequência da própria relatividade que ele construiu. Um outro ponto interessante é que o Einstein ele não gostava de um aspecto importante da mecânica quântica, da interpretação da mecânica quântica, que era o aspecto probabilístico. Era a ideia de que, a nível microscópico, existe intrinsecamente um aspecto probabilístico, existem chances acontecendo ali, não é tudo certo. Claro que em efeito macroscópico isso não aparece, porque aparece média de tudo isso, e tudo funciona do jeito que a gente conhece. Mas a nível microscópico, Einstein não aceitava isso, né? Que isso existe, que isso poderia acontecer, essa probabilidade, né, nas situações. E o Einstein tem até uma frase famosa, que é aquela do Deus não joga dados, quer dizer, não existe a possibilidade de Deus jogar dados, Deus fazer uma coisa com relação ao acaso, uma coisa probabilística, em qualquer tipo de fenômeno, mesmo fenômenos microscópicos. E ficaram famosos na década de 1920 debates públicos entre o Einstein e o Niels Bohr, que foi um dos fundadores da mecânica quântica, né? E há basicamente um consenso de que o vencedor desses debates foi o Bohr. O Bohr conseguiu rebater todos os argumentos colocados pelo Einstein. Interessantemente, em dois dos argumentos que o Einstein propôs, o Bohr usou exatamente a relatividade do Einstein para mostrar que o argumento do Einstein não sustentava. E o Tesla também tem exemplos nos quais ele errou. Certo? O Tesla, por exemplo, ele não acreditava na existência de partículas subatômicas como nêutrons, prótons e elétrons. Eu falei exatamente na ordem contrária, descoberta, elétrons, prótons e nêutrons, que foram percebidos experimentalmente mais tarde. E além disso, o Tesla ele criticava muito Hertz sobre um ponto importante, que o Hertz ele foi o cara que pela primeira vez conseguiu gerar no laboratório ondas eletromagnéticas. E o Tesla criticou muito isso, afirmando que o que foi gerado ali não eram ondas eletromagnéticas, como Hertz afirmava. Mais de um século depois dos experimentos do Hertz, nós temos certeza que sim, se tratam de ondas eletromagnéticas. Então, esses aqui são só exemplos para notar que mesmo que Einstein e Tesla sejam ambos pessoas geniais, foram pessoas geniais, eles não são isentos de erro, eles podem errar em certas situações. E seguindo aqui com o Tesla, é interessante a gente notar que o Tesla era um grande contador de histórias. Ele costumava contar histórias, principalmente durante entrevistas, que eram coisas mais populares, né? Menos técnicas, não eram as patentes que ele publicava, contar histórias bastante exageradas, né? Em várias situações. Eu peguei aqui 4 exemplos. Primeiro, em 1933, aqui são todas as entrevistas que ele deu, ele afirmou que ele tinha descoberto um novo tipo de energia. Observe, um novo tipo de energia. Não é nada elétrico, blá blá blá, nada desse tipo. Um novo tipo de energia que, segundo ele, era completamente oposta à teoria da relatividade do Einstein, a teoria de Einstein. Então, portanto, conseguiria derrubar a teoria de Einstein. Fato é que, contrário a essa afirmação, ele nunca publicou absolutamente nada sobre esse novo tipo de energia. Após a morte dele, depois do pessoal vasculhar todo o material dele, ninguém encontrou nada sobre esse novo tipo de energia que ele teria descoberto. E até hoje, ninguém encontrou nada sobre esse tal novo tipo de energia. Então, só para mostrar, o Tesla costumava inflar muito as coisas. Em 1934, ele deu uma entrevista com ele disse que tinha descoberto uma arma que iria acabar com todas as guerras, o tamanho era a sua eficácia, né, que foi conhecido popularmente como o raio da morte de Tesla. Né? E, bem, de fato ele publicou uma patente com relação a isso, mas não era algo tão fantástico assim. Em 1935, outra entrevista, ele comentou sobre o seu oscilador mecânico, que ele dizia que era um materialzinho, um oscilador, né, que com uma pressão de 5 libras, só isso que ele precisava, ele conseguia causar até terremotos. E ele conta a história de que ele estava lá no prédio, não lembro que prédio exatamente, mas ele ligou esse material, esse equipamento, ele não estava esperando isso, mas tudo começou a vibrar. Todos os materiais, mesmo de aço, coisas extremamente pesadas, começaram a cair por causa de da vibração intensa. E aí ele percebeu que o prédio iria cair se ele não fizesse nada. Pegou um martelo, quebrou o material, quebrou esse equipamento, né? E nisso aconteceu que teve um terremoto gerado por ele e apareceu até polícia e ambulância. E aí ele disse que na época ele disse que foi só um terremoto e que ele não tinha nada a ver com a situação. E que é um equipamento impossível, certo? Ninguém consegue reproduzir isso mesmo com as dicas, digamos assim, do Tesla. É um equipamento impossível. Então, e por fim, na mesma entrevista de 1935, o Tesla comenta que ele encontrou raios cósmicos superluminais. Superluminais aqui
significa acima da velocidade da luz, portanto que iriam contradizer a relatividade de Einstein, iriam negar, derrubar a relatividade de Einstein. E os raios cósmicos que o Tesla observou, só para comentar, na época, né, eram prótons, elétrons e alguns núcleos de partículas leves, como por exemplo um núcleo de hélio, que são 2 prótons e um nêutron. Só para comentar o que seriam eles hoje, né? Porque eles não tinham esse nome lá na época. E o Tesla afirma isso, que ele descobriu isso, a vez foi em 35, que ele descobriu, acho que se eu salvo engano, em 1896, que seria quase 40 anos antes. E 40 anos antes ele disse que ele descobriu isso, ele fala que ele conseguiu observar as coisas com velocidade de 50 vezes a velocidade da luz, alguns até com 500 vezes a velocidade da luz. Só que 40 anos disso, então ele teria o argumento pronto na mão para derrubar a teoria da relatividade. Ele nunca publicou nada com relação a isso, não tem nenhuma publicação oficial que mostre esses tais raios cósmicos superluminais. Todas as tentativas de reproduzir o experimento que nós fizemos ao longo desses 100 anos de relatividade, nada funcionou, e diversos outros experimentos com raios cósmicos também não conseguem encontrar efeitos superluminais, ou seja, maiores que a velocidade da luz. Então o ponto que eu quero colocar é que o Tesla era um grande contador de histórias, e nos casos de efeitos superluminais que ele contou ao longo da vida, não há nenhuma publicação oficial e ninguém consegue reproduzir o experimento. E aí seria simplesmente eu só tenho que acreditar na palavra dele, porque nem publicar o resultado ele não publicou. O professor Afonso cita uma patente que o Tesla fez em uma situação que ele queria fazer uma transmissão de energia, e aí ele dizia que nessa transmissão de energia, essa transmissão acontecia com uma velocidade muito alta, né? As ondas que apareciam ali tinham uma velocidade muito alta, que era 50% maior que a velocidade da luz. A parte importante é que nessa patente, se você lê a patente, ele não mostra nenhuma medida que ele fez para chegar nessa velocidade, que seria 50% maior, não mostra nenhum raciocínio que ele fez, mas simplesmente foi uma dedução teórica, a gente sabe disso, mas ele não mostra o raciocínio exato que ele fez para chegar nesse valor, mas o ponto importante é ele não mediu essa velocidade. Então pode ser simplesmente um erro na dedução teórica que a gente não tem acesso a que dedução teórica ele fez. Enfim, a parte importante é que, novamente, nesse experimento, ele não tem nenhuma publicação que mostre de fato essa velocidade. Tudo que tenta reproduzir esse experimento não chega nessa velocidade maior que a velocidade da luz. Então, muito provavelmente outro erro por parte do Tesla. Certo? E o último comentário que o professor Afonso faz ali, última crítica, né, do Tesla, seria com relação aos problemas de energia que a relatividade gera. Né, que a relatividade coloca uma certa equivalência entre massa e energia, que é a famosa equação E igual a mc². E aí, portanto, quanto mais energia um certo objeto tem, a massa dele pode crescer um pouco, certo? E aí o Tesla dizia que esse crescimento de massa, de acordo com mais energia, quer dizer, uma forma disso seria mais velocidade, mais energia, então mais massa. Seria então que se você pega um corpo com alta velocidade e depois com baixa velocidade, você vai fazendo uma alternância entre isso, você nega a conservação de energia. Esse argumento do Tesla não se sustenta simplesmente porque a gente tem aquele efeito que eu já comentei sobre contração do espaço e dilatação do tempo, que é que quando esse corpo muda a sua velocidade, esses efeitos de contração do espaço e dilatação do tempo aparecem, e aí esses problemas que o Tesla coloca de energia de fato não existem. Mas eu acho muito interessante o Tesla comentar sobre energia, porque como eu já disse, o eletromagnetismo não funciona na mecânica clássica. E se você tenta pegar o eletromagnetismo apenas usando mecânica clássica, adivinha, a gente chega em problemas de energia. A conservação de energia não funciona de uma forma completamente precisa em situações, claro, mais problemáticas. Situações simples, tudo funciona de uma forma aproximada, mas tudo funciona. E ainda na linha de energia, o professor Afonso faz um comentário, e aqui eu quero fazer um direcionamento ao professor Afonso especificamente, sobre a energia de massa, que o professor Afonso critica e, para mim, de uma forma bastante desonesta. A energia de massa, como eu disse, é uma energia relacionada à existência da massa. O que quer dizer que você só tem acesso a essa energia se você, de fato, desintegrar a massa, se você fazer a massa se extinguir. Então, eu pegar um tijolo e esfarelá-lo, não faz a massa se extinguir. Eu só mudo a forma desse tijolo. Se eu pegar todos os farelos e medir na balança, a massa continua sendo exatamente a mesma. Por isso que você não observa essa energia de massa nessa situação. Então, a energia de massa você observa apenas se você de fato conseguir desintegrar massa, certo? E não se você alterar o estado da massa, mesmo para uma situação que você não consegue ver mais aquela coisa sólida grande. Então, para mim aqui foi uma argumentação bastante injusta, bastante... bem, por parte do professor Afonso.
Enfim, indo então para as nossas conclusões sobre o Einstein e o Tesla, sobre essa discussão entre os dois, fato é que a relatividade ela tem centenas de experimentos ao longo desses mais de 100 anos de relatividades que corroboram a relatividade, corroboram essa teoria. E além disso, como eu acabei de mostrar, vários desses experimentos independem de velocidade da Terra. Vários desses experimentos usam velocidades de outras coisas que a gente sabe que está se movendo, porque, por exemplo, lá naquele experimento das partículas aceleradas, foi você que acelerou, certo? Então você sabe que ela está acelerada, você sabe a velocidade, porque foi você que acelerou. Então nós temos vários experimentos que sim corroboram a relatividade. A história não para no Michelson-Morley, certo? Existe muito mais depois disso. Por outro lado, por parte do Tesla, nós temos uma argumentação um tanto rasteira. Nós temos simplesmente entrevistas que ele fez, no qual ele disse que encontrou. Não há nenhum tipo de publicação com relação a isso. Não há nenhum tipo de conta, nenhuma nota que o Tesla fez, né, que foi encontrada, que mostre que isso foi obtido. Não há nenhuma... ninguém conseguiu reproduzir um experimento que mostrasse essas coisas que o Tesla afirmou. Então são todos argumentos muito rasteiros, né? O professor Afonso ele diz lá que o Tesla falava que a relatividade era simplesmente um mendigo muito bem vestido, né? Como eu disse, o Tesla ele não gostava da relatividade já de um ponto de vista filosófico, e aí a argumentação do Tesla é completamente parcial, certo? Mesmo sem ele ter nenhuma prova, mesmo sem apresentar nenhuma prova, ele simplesmente afirma, não, relatividade não faz sentido, e é isso, né? Enquanto que a relatividade de Einstein, por mais que talvez não lá no início do século XX, logo que Einstein publicou, mas ao longo desses anos nós tivemos provas e provas e provas e provas e provas que corroboram essa teoria. E, bem, indo nessa discussão com relação ao Einstein e ao Tesla, que são dois grandes gênios, de fato, e eu não nego isso, não nego que o Tesla seja um cara genial, ele é muito provavelmente um dos grandes inventores, se não o maior inventor do século XIX e século XX. Ainda assim, a gente tem que lembrar que além de Einstein e Tesla, do mesmo jeito que a história não para no Michelson-Morley, a história também não para no Einstein e no Tesla. Nós tivemos diversos outros grandes cientistas, nós tivemos outras pessoas geniais que seguiram Einstein e Tesla também, que vieram após Einstein e Tesla, ou durante a época de Einstein e Tesla, e eu acho bastante interessante a gente procurar, a gente se perguntar, mas e a opinião desses outros grandes nomes? E o fato é que há basicamente um consenso de que quem está certo, pelo menos na situação de relatividade, é o Einstein, certo? Nós temos grandes nomes, eu já citei, por exemplo, Niels Bohr, fundador da mecânica quântica, indo ainda nesses fundadores, nós temos Born, Schrödinger, Dirac, Feynman mais recente, já em teoria quântica de campos. Um exemplo outro bastante interessante é o caso do Eugene Wigner, que foi um físico matemático. Ele foi perguntado também em uma entrevista quem ele considerava como sendo o cara mais importante, mais inteligente ali da época. E ele diz, na resposta dele, ele diz, contrário ao que muitos dos meus colegas consideram, eu não acho que o mais inteligente seja o von Neumann, o John von Neumann, ou Johann von Neumann, se você pegar o nome alemão ou o nome depois que ele se naturalizou americano, né? O von Neumann, ele é basicamente considerado como sendo o maior matemático do século XX, de uma forma quase indiscutível, né? E aí o Eugene Wigner, ele diz, então, eu não considero que a pessoa mais inteligente desse século seja o von Neumann, mas sim o Tesla, certo? Indo na mesma linha do professor Afonso. No entanto, mesmo afirmando isso, o Wigner ele acreditava na relatividade, que é um recado para a gente lembrar isso, que o fato de eu considerar uma pessoa como sendo muito inteligente, de eu considerar uma pessoa como sendo muito genial, fala sobre a obra dela como um todo, mas não significa que absolutamente todos os mínimos aspectos da obra sejam completamente geniais. Não quer dizer que todos os mínimos argumentos usados pelas pessoas estejam certos, certo? Tesla, mesmo sendo genial, é um humano, estava sujeito a erros e, infelizmente ou felizmente, nessa situação, o Tesla estava errado, apresentou apenas vários argumentos, sem nenhuma sustentação, sem nenhuma publicação, sem nenhum experimento que os colocasse, enquanto que o Einstein apresentou argumentos que moldam muito bem a estrutura teórica e são corroborados por centenas de experimentos ao longo desses 100 anos de relatividade. Enfim, eram esses os pontos que eu gostaria de comentar. Se você me acompanhou até aqui, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e até a próxima.